Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando, uma excelente noite de segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, viemos trazer esse vídeo aqui para trazer algumas atualizações para todos vocês, Primeiramente, que o São Paulo não joga mais no estádio do Morumbis na temporada. E você vai falar, irmão, mas restam muitos jogos ainda para terminar o Campeonato Brasileiro, beleza que só temos essa competição, mas e aí, o que está acontecendo? Só para explicar para vocês, teremos alguns shows aí no estádio do Morumbi, parece que Linkin Park, Imagine Dragons, nesses próximos dias, que serão, coincidentemente também, alguns jogos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e com isso, o São Paulo fica sem o seu estádio. E aí, na 37ª rodada, que seria o último jogo do São Paulo como mandante, vai fechar de fato aí, frequentemente aí o estádio vai acabar fechando, mas por conta de uma reforma ao gramado, já pensando na temporada de 2026. Então, para os próximos jogos, o São Paulo joga na Vila Belmiro, no estádio da Vila Belmiro. Tem dois jogos que ainda estão indefinidos. Pode ser que seja na Vila, pode ser no Pacaembu, pode ser também aí no estádio do Canindé. Tem umas outras possibilidades, Então São Paulo está avaliando aí. Tem dois jogos já confirmados para a Vila, dois jogos ainda sem definição. Como eu disse para vocês, pode ser na Vila Belmiro, pode ser na Arena Barueri, pode ser no Canindé, pode ser no Pacaembu. E aí, você está me assistindo, tem alguma preferência, mora perto de algum estádio, tem aí o sonho de conhecer algum desses estádios, Eu ainda não conheci a Vila Belmiro, Já assisti jogo de São Paulo no Allianz Parque, no Morumbi, no Pacaembu, em muitos outros lugares, Mas Vila Belmiro ainda não tive a oportunidade. Canindé ainda também tenho vontade de conhecer. Então, rapaziada, vamos aguardar, vamos ficar atento aí, às próximas informações para a gente saber, como é que vai terminar esse ano de 2025 da equipe do São Paulo. Algumas informações aí para esta semana, O São Paulo que está preparando-se para o próximo jogo contra a equipe do Vasco, O próximo jogo contra o Vascão, que está embalado, O Vasco, dos últimos 7 jogos aí, vem com 6 vitórias, 4 consecutivas, está à frente da gente na tabela, um pontinho de diferença. Então, é um jogo de 6 pontos, é um confronto direto. O Vasco está embalado, depois de 4 vitórias consecutivas. São Paulo voltou a vencer depois de 3 derrotas seguidas, Então, são equipes em momentos opostos, apesar de estarem parelhas na tabela, Apenas um ponto separa o Vasco da gente. E como eu disse para vocês, jogo de 6 pontos, jogo que vale vaga, vale a briga, pela vaga na Libertadores da próxima temporada. São Paulo tentando, novamente disputar a competição que há muito tempo não chega nem aí nas fases finais. Já o Vasco da Gama sonhando, em retornar à Libertadores. Fechou, rapaziada? Então será um jogo muito, muito difícil, mas a gente tem a semana inteira para falar sobre isso, já que São Paulo não entra em campo nesse meio de semana, Só joga no domingo às 18h30, rapaziada? Então temos muito chão ainda pela frente durante a semana para a gente trazer essas informações aí para vocês. Fechou? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Rigoni, O Rigoni que chegou com uma contratação muito polêmica, Na época ainda o São Paulo, procurando um atacante, o Marcos Leonardo era a bola da vez, acabou que não veio o Rigoni no último dia de janela de transferências, ganhou oportunidades como titular, principalmente nessa própria Libertadores, Nos jogos contra a LDU, o Rigoni acabou sendo titular tanto na ida, tanto na volta. Acontece o seguinte, o jogador tinha uma cláusula de renovação automática obrigatória caso atingisse algumas metas, que era pelo menos 50% dos jogos por pelo menos 45 minutos. Como ele não jogou o último jogo contra a equipe do Bahia, essa meta não tem mais como ser atingida. Ou seja, o São Paulo não é mais obrigado a renovar com o Rigoni, rapaziada? Porque se ele atingisse essa meta, teria que renovar o seu contrato. O contrato dele só vai até o final do ano. Então, tá acabando. Ainda vive essa indefinição. O Rigoni pode continuar no São Paulo? Aí você me pergunta. Sim, pode continuar, desde que seja uma opção da diretoria em conjunto aí, com a comissão técnica. Mas como eu disse para vocês, São Paulo não é mais obrigado a renovar o contrato do atacante argentino Emiliano Rigoni, que tem uma identidade com o clube, já é a segunda passagem. Tem principalmente uma identidade aí também com o Hernan Crespo, Viveu o seu melhor momento lá em 2021
com o treinador que foi campeão paulista, acabou depois saindo, o próprio Rigoni saiu depois do Crespo, né? Tentou até jogar com o Rogério Ceni, acabou não vingando tanto. Tá bom, rapaziada? Então, Rigoni, neste momento, vive uma indefinição para a temporada de 2026. Pode ser que fique? Pode ser que não fique também. Isso aí a gente vai depender da diretoria, vai depender do planejamento de 2026, vai depender da onde o São Paulo vai estar no final do ano, né? Porque a gente pode estar ali na parte de cima da tabela e jogar uma Libertadores, a gente pode estar na parte meio que intermediária e jogar somente a Sul-Americana. Isso muda muito o planejamento em questão de parte financeira, em questão de investimento, em questão de recursos, muda muito. Então, rapaziada, neste momento a situação do Rigoni não está definida. Como eu falei para vocês, se ele atingisse a meta, aí o contrato era automaticamente renovado até o final da próxima temporada. Como isso não aconteceu, ainda não sabemos. Pode ser que acabe o ano e o contrato se encerre e o jogador fique livre. Pode ser que acabe o ano e o jogador renove o seu contrato com o Tricolor. E, obviamente, quando a gente souber essas informações, a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas, desde já adiantando, querendo saber as opiniões de vocês, né? Você é favorável aí à permanência do Rigoni, né? Uma renovação de contrato? Você é favorável à saída do jogador, né? Sem nenhum custo, né? Para a próxima temporada, já que o contrato estaria se encerrando. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o nosso atacante argentino M. Rigoni. Fechou, rapaziada? Vamos para as notícias do treino, né? Com São Paulo, como eu falei para vocês, está se preparando apenas para o próximo domingo. O Tricolor encara a equipe do Vasco e se preparou hoje, né? Com o Rafael Tolói. Rafael Tolói que sofreu lesão aí nas últimas partidas, ficou de fora dos jogos seguintes, está ainda se recuperando. Pode ser que esteja à disposição para essa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Ele teve uma lesão séria, né? O Tolói que vem recentemente aí com alguns problemas físicos, né? O jogador até tentou se firmar como titular ali na zaga do São Paulo, tem 3 vagas, né, rapaziada? Então o Tolói, a gente sabe que tem potencial para tomar conta de um desses 3 lugares, né? Mas o jogador vem sofrendo aí com lesões, mas tá treinando aí, né? Tá se recuperando e pode ser uma grata surpresa pro Hernan Crespo aí para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? E ó, a gente vai conversar um pouquinho já para vocês sobre o calendário de 2026, sobre o planejamento, porque ano que vem será um ano bem diferente do que foi esse ano. Esse ano, obviamente, nós tivemos aí Paulista, lá para trás, né? Tivemos Libertadores, que já fomos eliminados, Copa do Brasil, Brasileiro, mas ano que vem teremos um ano bem atípico. Primeiro porque terá a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 2026 está aí, os clubes não vão jogar enquanto acontece a competição, obviamente, então o calendário ele será diferente, ele começa mais cedo, termina mais tarde. Tem mudanças também na Copa do Brasil. A gente ainda não sabe se a gente vai jogar a Libertadores, se a gente vai jogar a Sul-Americana, o que é algo que já está definido. São Paulo já tem a vaga para a Copa do Brasil. Todos os 20 clubes agora com um novo formato, todos os 20 clubes da Série A já estão garantidos na Copa do Brasil da próxima temporada. Então, isso não vai acontecer de alguns clubes que estão na elite do futebol brasileiro não jogarem a Copa do Brasil, como por exemplo o Mirassol, né? O Mirassol, se eu não estiver enganado, não jogou a Copa do Brasil esse ano, tá aí jogando demais no Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, acho que o Santos também não jogou aí a Copa do Brasil. Isso não acontecerá para a próxima temporada. O Paulistão terá menos datas, tá bom, galera? Então, antes o Paulistão eram 12 jogos na primeira fase, aí depois tinha quartas de final, tinha semifinal e tinha final ida e volta. Então, eram muitas datas. Essas datas serão reduzidas para a próxima temporada. O Campeonato Brasileiro vai começar bem mais cedo, né? O Campeonato Brasileiro vai começar literalmente no começo do ano e vai terminar literalmente no final do ano. Então é o Campeonato Brasileiro de janeiro até dezembro. Terão semanas que teremos jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e depois volta ao Paulista, né? Porque a gente está acostumado a joga o Paulista, termina e já começa o Brasileiro. Então vai ter uma rodada de Campeonato Paulista, vai ter uma rodada de Campeonato Brasileiro, depois volta a jogar os estaduais e aí mistura a Copa do Brasil, Libertadores, vai ter que ser um encaixe basicamente ali de calendário, tá bom? Então para vocês já irem se habituando, já irem se acostumando. Obviamente, como eu falei também para vocês, depende da nossa vaga para uma competição internacional, vai depender da tabela, vai depender de outras vagas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga ali no campeonato. Se o Flamengo ou o Palmeiras forem campeões da Libertadores, abre mais uma vaga. Pode ser que não aconteça. Então, tudo vai depender desses últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Neste momento, indo diretamente, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, Bahia e Botafogo indo para pré-Libertadores. Mas, como eu falei para vocês, ainda tem esses outros campeonatos acontecendo, né, que vão
obviamente, modificar bastante e as rodadas finais também do Brasileirão. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas se você não quiser perder nenhuma dessas novidades diariamente, não esquece, dá uma moral pro nosso trabalho, deixa o like, se inscreve e deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, volto amanhã com mais novidades. Um grande abraço, valeu!